Toda vez que eu tento controlar tudo, minha vida desmorona. Já sentiu isso? Parece que quanto mais nos esforçamos para manter algo em nossas mãos, mais escapa. Como areia entre os dedos, um amor que insiste em ir embora, uma imagem que não conseguimos sustentar, uma rotina que nos esmaga, mas que ainda assim insistimos em proteger. Por que é tão difícil soltar? Talvez porque, no fundo, associamos desapego à perda. Mas e se for justamente o contrário? E se aprender a soltar for o que falta para a vida fluir? Hoje, quero te levar para uma viagem diferente. Um mergulho entre a filosofia de Montaigne e a psicologia profunda de Carl Jung. Porque por trás desse desconforto que sentimos ao deixar ir, existe algo muito mais profundo: o medo da impermanência e a ilusão de controle. Michel de Montaigne, um pensador do século XVI, acreditava que o sofrimento humano vem do apego. Apego às coisas, às pessoas, às ideias, até mesmo à nossa autoimagem. E ele propôs uma saída: viver com leveza, com desapego, sem depender emocionalmente de nada. Mas calma, isso não é um convite à frieza, nem à renúncia total. É uma provocação, um convite à liberdade interior. A liberdade que só existe quando não estamos mais reféns do medo de perder. E aqui entra Jung, porque para ele, o verdadeiro caminho do autoconhecimento exige que enfrentemos nossas projeções, que abramos mão da persona e nos aproximemos do nosso verdadeiro eu, o self. E isso só é possível quando soltamos o que não somos. Neste vídeo você vai entender por que o apego nos faz sofrer tanto, o que Montaigne e Jung têm a dizer sobre isso e como podemos aplicar essas ideias na nossa vida prática, com histórias, metáforas e provocações que talvez mudem a forma como você enxerga suas dores. Porque no fim, o que a vida tenta nos mostrar o tempo todo é simples. Aquilo que você tenta segurar com força é justamente o que mais te escapa. Vamos juntos. Eu que se apega a todo, sofre por todo. Essa frase, de origem anônima, poderia muito bem ter sido dita por qualquer pessoa que já amou demais, esperou demais ou se frustrou por manter expectativas altas demais. Ela resume com precisão cirúrgica o nó invisível que sufoca tantas pessoas: o apego. Mas o que exatamente é esse apego? Não estamos falando apenas de amar alguém ou gostar de algo. Estamos falando de um tipo de dependência emocional silenciosa que gruda em tudo: nas relações, nas crenças, no trabalho, na imagem que fazemos de nós mesmos. Você já se pegou insistindo numa relação que já não faz sentido apenas porque tinha medo de ficar sozinho? Já defendeu uma ideia como se fosse sua identidade, mesmo quando ela começou a fazer mal? Já se manteve num lugar por apego à estabilidade, mesmo que a alma gritasse por mudança? Apego é isso: o medo disfarçado de necessidade, a tentativa constante de controlar o incontrolável. Segundo Jung, esse impulso de controle vem da nossa persona, a máscara social que criamos para sermos aceitos. Ela quer segurança, quer previsibilidade, quer manter as coisas no lugar. Mas o problema é que a vida não respeita esse plano. O sofrimento nasce quando a realidade não corresponde ao que projetamos. Nos apegamos à ideia de um relacionamento perfeito, de uma carreira linear, de uma imagem idealizada de nós mesmos. E quando essas fantasias colapsam, caímos junto com elas. Jung nos alertava: o inconsciente projeta conteúdo em tudo que tocamos. E quanto mais inconsciente for esse apego, mais ele nos domina. Acreditamos que é amor, mas é medo. Acreditamos que é estabilidade, mas é prisão. Vivemos numa era onde o apego é alimentado o tempo todo. Redes sociais reforçam a ideia de que precisamos manter uma imagem impecável. O mercado nos empurra a consumir, acumular, comparar. E a cada novo apego, mais ansiedade. Porque quanto mais temos medo de perder, mais controlamos. E quanto mais controlamos, mais sofremos. É aqui que a jornada começa, reconhecendo que o sofrimento não está lá fora. Ele nasce aqui dentro, da tentativa desesperada de segurar aquilo que a vida está pedindo para soltar. Mas e se a leveza que você tanto busca estiver exatamente do outro lado disso?
Imagine um homem da alta sociedade francesa no século XVI, roupas finas, responsabilidades políticas, influência, e de repente, ele decide se retirar do mundo. Fecha as portas do seu castelo, afasta-se das funções públicas e passa a viver entre livros e pensamentos. Esse homem era Michel de Montaigne. Para muitos ele poderia parecer um excêntrico. Para outros, um covarde fugindo da vida. Mas talvez Montaigne tenha feito o mais corajoso. Parou para pensar. Ele percebeu que o verdadeiro sofrimento humano não vinha dos eventos externos, guerras, perdas, fracassos, mas da forma como nos apegamos às ideias que temos sobre o mundo e principalmente da forma como nos apegamos a nós mesmos. Montaigne não propôs que devêssemos renunciar ao mundo, mas sim à dependência emocional das coisas do mundo. Para ele, viver com desapego era viver com leveza, aproveitando tudo, mas sem depender de nada para ser feliz. Ele escreveu: "Minha vida esteve cheia de desventuras terríveis, a maioria das quais nunca aconteceu." Essa frase é um retrato perfeito da ansiedade que nasce do apego às expectativas. Sofremos por cenários que só existem na nossa mente, e quando as coisas não saem como planejado, nos sentimos traídos por uma fantasia que nós mesmos criamos. Agora pense no nosso tempo. Vivemos com a agenda cheia, redes sociais atualizadas, trabalho constante, mas quase nunca paramos para pensar. E assim como Montaigne percebeu, seguimos presos a tudo, aos números que medem nosso sucesso, às respostas imediatas, ao medo de ficar para trás. Montaigne foi um precursor da sabedoria do soltar. Ele entendeu que a felicidade não mora na estabilidade, mas na adaptação. E que, quanto menos dependemos do que está fora, mais livres nos tornamos por dentro. Carl Jung também falava disso, mas por outro caminho. Ele nos convida a sair do domínio da persona, essa máscara que nos aprisiona, e a entrar no processo de individuação. Um caminho que exige, inevitavelmente, que deixemos de lado o que não somos. Desapegar-se é, portanto, uma prática interior. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de abrir espaço, para que possamos ser quem somos sem depender de aprovação, status ou controle. E talvez, como Montaigne, a gente também precise de um pequeno castelo interior. Um lugar dentro de nós onde possamos ouvir o que realmente importa, longe do ruído, longe da pressa e, sobretudo, longe do apego. Feche os olhos por um instante e imagine isso. Você está numa praia. Pega um punhado de areia com a mão. Quando mantém a mão aberta, a areia repousa tranquila na sua palma. Mas à medida que começa a fechar os dedos tentando segurá-la, ela escapa por entre as frestas. Essa é a metáfora perfeita para o apego. Quanto mais tentamos controlar algo, um relacionamento, uma ideia, uma imagem de sucesso, mais aquilo escapa. A tensão gera fricção, e a fricção gera perda. Montaigne, ainda no século XVI, já intuía isso. Para ele, tentar manter as coisas fixas em um mundo que é, por natureza, impermanente, é o caminho mais curto para a frustração. Mas essa imagem da areia vai além. Ela nos obriga a refletir. Por que precisamos tanto controlar? O que está por trás dessa compulsão? Jung nos dá uma pista. Ele dizia que a necessidade de controle é um mecanismo do ego para evitar o caos do inconsciente. Queremos previsibilidade porque temos medo daquilo que não conhecemos, inclusive dentro de nós. Mas a vida não obedece aos nossos planos. E quanto mais apertamos, mais sentimos que perdemos. O controle é uma ilusão, sustentada pelo medo. E desapegar é, antes de tudo, uma forma de coragem. Essa metáfora também serve para os relacionamentos. Quantas vezes tentamos prender alguém por insegurança? Controlar horários, mensagens, comportamentos, tudo isso como tentativa de garantir que a pessoa permaneça. Mas, no fundo, estamos dizendo: tenho medo de que você vá embora. E esse medo sufoca, afasta, rompe. Assim como com a areia, manter a mão aberta não significa desistir. Significa permitir.
dar espaço para que o outro exista. E, paradoxalmente, é isso que fortalece os vínculos. O mesmo vale para os projetos, para a espiritualidade, para a nossa autoimagem. Quando deixamos de apertar, as coisas fluem. Quando confiamos, a vida responde. Jung falava em enantiodromia, o princípio de que tudo que é levado ao extremo se transforma no seu oposto. O excesso de controle gera caos, o excesso de rigidez traz colapso. E a única saída é o equilíbrio. Abrir mão sem abandonar, amar sem prender, cuidar sem sufocar. Então pense, o que você está tentando segurar com força demais? E se em vez disso você apenas abrisse a mão? Alguns apegos são visíveis, a uma pessoa, a um cargo, a uma casa. Outros, porém, são invisíveis e, por isso, ainda mais perigosos. Apegos à nossa identidade, às expectativas que criamos sobre nós mesmos, às narrativas que contamos para justificar quem somos. Você já se pegou dizendo, eu sou assim mesmo? Ou talvez, isso nunca daria certo para mim. Essas frases que soam como verdades absolutas são muitas vezes prisões disfarçadas de autoconhecimento. Jung nos alertava sobre isso. A persona, essa máscara social, não é apenas um papel que usamos. Com o tempo, passamos a confundir a máscara com o rosto e nos apegamos à ideia de quem deveríamos ser, em vez de nos abrirmos ao processo de nos tornarmos quem realmente somos. É aqui que nasce muito do sofrimento psicológico moderno. Vivemos uma vida moldada por expectativas da família, da sociedade, do algoritmo, e quando essas expectativas não se cumprem, sentimos que falhamos, que não somos bons o suficiente, que não temos valor. Mas a verdade é outra. O problema não é quem somos. O problema é o quanto nos apegamos à imagem de quem achamos que deveríamos ser. Michel de Montaigne dizia que a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. Mas como pertencer a si mesmo quando estamos constantemente tentando caber em moldes externos? Desapegar-se da identidade fixa é um ato de profunda libertação. É reconhecer que você não precisa ser o que esperavam de você, nem carregar o peso de rótulos antigos. E quanto às expectativas? Esperamos que o mundo seja justo, que as pessoas nos entendam, que tudo aconteça no nosso tempo. E toda vez que a realidade contraria essas idealizações, nos frustramos. A expectativa é a raiz da decepção. A solução? Substituí-la por presença, por aceitação, por flexibilidade. Jung falava da função transcendente como ponte entre os opostos, entre o que o ego quer e o que o inconsciente precisa. E esse equilíbrio só acontece quando soltamos o controle da narrativa e ouvimos com honestidade o que está querendo emergir. Não se trata de não ter sonhos, mas de não ser escravizado por eles. Não se trata de abandonar o eu, mas de permitir que ele evolua. Então pergunte-se, de que parte de si você está tentando não abrir mão? E se essa parte já não te serve mais? Desapegar não é se tornar frio, indiferente ou cínico. Pelo contrário, é uma das formas mais elevadas de amor e liberdade. Vivemos num tempo em que amar virou sinônimo de posse, trabalhar virou compulsão, e viver muitas vezes virou sobreviver entre metas, comparações e promessas de sucesso. Mas e se o verdadeiro caminho para uma vida plena for justamente o oposto? E se amar for deixar o outro ser quem é, mesmo que isso signifique não estar ao nosso lado? E se trabalhar for oferecer o melhor de si, sem se destruir no processo? E se viver for estar presente e não correr atrás do que ainda não chegou? Michel de Montaigne, ao se retirar para a solidão, encontrou algo que muitos hoje passam a vida buscando: leveza. Não porque ele abandonou o mundo, mas porque deixou de depender emocionalmente dele. Ele entendeu que a verdadeira força está em não precisar controlar, que a paz nasce quando aceitamos o fluxo, não quando o forçamos. Carl Jung, por sua vez, falava da individuação como o processo de se tornar inteiro, e a individuação exige que soltemos as identificações com o que não é essencial, com a persona, com o status, com o ego ferido.
Para sermos inteiros, precisamos estar disponíveis. E para estar disponíveis, precisamos soltar. Isso não significa viver alheio, mas viver consciente. Não significa não se importar, mas se importar sem se amarrar. A frase que ecoa como um sussurro necessário neste ponto é simples, mas poderosa. Aprende a soltar antes que a vida te obrigue. Porque a vida vai tirar, vai mudar, vai virar do avesso. E quem se agarra com força demais, quebra. Mas quem solta, dança com o movimento. Amar sem querer possuir. Trabalhar sem sacrificar a alma. Estar no mundo sem se perder nele. Esse é o convite. Então pare por um instante. Respire e pergunte-se: o que ou quem você está tentando segurar com força demais? O que aconteceria se você abrisse a mão, mesmo que só um pouco? Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já esteja se movendo. Talvez uma lembrança tenha vindo, uma dor antiga, uma ideia fixa que agora parece mais leve. O que Michel de Montaigne e Carl Jung, separados por séculos, têm em comum é a profunda compreensão de que a verdadeira liberdade não está em conquistar mais, mas em precisar de menos. Desapegar não é abandonar o mundo, é ser capaz de habitá-lo sem se perder nele, é amar sem prender, sentir sem se afogar, viver sem se endurecer. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E muitas vezes, o que mais dói em nós é o que mais insistimos em não soltar. Então aqui vai um convite. Um desafio simples, mas profundo. Escolha uma coisa para soltar essa semana. Pode ser um objeto que não faz mais sentido, um pensamento que te limita, uma cobrança que você faz a si mesmo todos os dias, ou até uma expectativa silenciosa que tem te impedido de viver o agora. Escreva, rasgue, doe, fale, transforme o gesto em ritual e veja o que muda por dentro. Porque o desapego, no fim, não é sobre perda, é sobre espaço. Espaço para respirar, para crescer, para ser. E talvez, só talvez, você descubra que o que estava faltando não era mais controle, era mais coragem para confiar. Soltar é confiar. E confiar é o primeiro passo para viver inteiro. Nos vemos na próxima jornada.